Eu vou começar com os informes, falando um pouquinho como que vai ser essa reunião, mas antes eu quero dizer que todos são muito bem-vindos e que é uma alegria muito grande ver centros acadêmicos de várias partes do Brasil reunidos num objetivo comum, que é a volta do Enefil, né? A gente vai fazer os informes, vai dar algumas falando um pouco do que a gente já conseguiu. Primeiro a gente vai se apresentar, depois o Centro Acadêmico de Filosofia de Palmas, onde vai sediar, né, o Enefil. Depois a gente quer que cada um se apresente rapidamente, só para ficar registrado, né, o seu nome e a faculdade de onde você vem. E aí depois a gente quer te ouvir, mas no final, que aí a gente vai dar as explicações do que já aconteceu, como está o andamento das coisas, e a gente te ouve no final, tá bom? Mas para a gente já ficar registrado no início do vídeo quem são as pessoas que estão aqui com a gente, a gente vai pedir isso, que você, se possível, abrir a sua câmera, mesmo que seja rapidinho, se for possível, é claro. Aí você falar seu nome, falar de onde você vem, o estado, a cidade, a faculdade. E a gente vai fazer esse panorama de tudo que a gente já conseguiu, e aí a gente quer ouvir vocês e a gente quer fechar depois com os encaminhamentos. No geral, é isso. Deixa eu começar então me apresentando. Meu nome é Clemison, eu sou estudante de filosofia do curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Tocantins, e sou do Centro Acadêmico de Filosofia, sou coordenador geral do Centro Acadêmico de Filosofia, e é um prazer, uma honra estar aqui junto com vocês e poder sediar também, ter o nosso campus poder sediar o Enefil. A gente estava bem separado geograficamente, porque no Tocantins todos só tem esse curso de filosofia, mas é muito bom a gente saber que a gente está conectado, tanto pelas questões digitais, como com a volta do Enefil, a gente poder se encontrar todo mundo junto, poder ver um pouco, né, o rosto da pessoa, conversar presencialmente, vai ser muito bom. Deixar o restante do pessoal do Cafil de Palmas se apresentar para vocês conhecerem a galera. Fique à vontade aí, pessoal. Olá, eu sou o Paulo Vitor, eu faço filosofia na Universidade Federal do Tocantins, sou coordenador secretário do curso de filosofia, né, do CAFIL, perdão, do Centro Acadêmico de Filosofia, e estamos aí. Beleza, Paulo. Olá, bom dia, tudo bom? Prazer conhecer vocês, prazer estar aqui. Meu nome é Júlia, eu faço filosofia, licenciatura, também na Universidade Federal Tocantins. Prazer estar com vocês, um prazer conhecer, espero que tenhamos uma ótima reunião e botar muitas conversas aqui. Obrigada. Bom dia, eu sou Francisco, sou do CAFIL também, sou suplente e eu estou no 7º período de filosofia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou acadêmico de filosofia, estou atualmente à frente da coordenação de movimentos sociais e mídias sociais e também faço filosofia na Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pablo, eu sou coordenador de assuntos acadêmicos do CAFIL, também faço faculdade na FT e estou no 4º período. Mais alguém do Centro Acadêmico de Filosofia de Palmas aqui presente, gente, no momento? Alguns tinham alguns problemas pessoais, mas ia tentar participar. Às vezes entra no decorrer aqui. Eu sou Vanusa, né, daqui de Brasília, da UNB, né? Aí estava aberto o link que eu já tinha visto, né? O pessoal diga, eu vou participar, né? Quem sabe aprender alguma coisa nova, né? Alguma coisa diferente. Oh, beleza, Vanusa. A graduação. A joia, seja bem-vinda. Bom dia, me chamo Victor Hugo, eu faço filosofia na faculdade, licenciatura na Faculdade Federal de Rondônia, né, e represento o CAF como presidente, né, Acadêmico de Filosofia Leteia.
Opa, beleza, bem-vindos. Deixar o pessoal se apresentar também. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade. Bom dia, eu sou Ítalo Carneiro, faço licenciatura em Filosofia na UNEB, Universidade Estadual da Bahia, do Estado da Bahia. Eu sou representante do Centro Acadêmico de Filosofia Simone Borges, do campus de Salvador. Eu sou secretário do Movimento Estudantil. Beleza. Bom dia, eu sou o Vinícius, também da UNB. A gente está em comissão eleitoral agora, mas nossa eleição é na terça-feira. Aí é isso. Prazer em conhecer todo mundo, que ainda não conhecia. E olá novamente para as pessoas que já estavam aí há um tempo tentando organizar esse movimento e eu não vejo tanto tempo. Beleza, bem-vindos, viu? Tamo junto. Olá, eu sou Jesus do Café aqui de Nazaré. Brincadeira, gente. Eu sou Rudá de Brasília. É nóis. Valeu, Rudá. Olá, bom dia, gente. Meu nome é Francisco, eu também sou aqui de Brasília. Estou concorrendo aí à chapa da UNB. Junto com o Vinícius e o Rudá. Prazer conhecer todos. Espero que a gente possa construir aí não apenas um evento legal, né? Mas também uma coalizão entre os o Centro Acadêmico de Filosofia do Brasil e de Brasília, né? Um prazer aí conhecer todos. Beleza, prazer é nosso. Eu não sei pronunciar seu nome, mas eu vou dizer como está escrito aqui. O Friese Benkendorf, ele disse que não consegue abrir a câmera, mas ele disse que... Deixa eu só ler aqui. De Florianópolis, faço licenciatura em Filosofia na UFSC e estou responsável por a questão do NFIL por aqui. Bem-vindo, Friese. O Fernando está dando bom dia aqui. A gente está se apresentando, Fernando. As falas, a gente quer ouvir vocês no final, o que vocês acham, né, a questão das coisas que vão ser faladas e do NFIL de modo geral, mas a gente quer já registrar no vídeo o nome de vocês, de onde vocês vêm, já para ficar registrado a galera que a gente já está conseguindo se unir, se juntar. Aqui está uma mensagem do Centro Acadêmico de Filosofia da UFS. Bom dia, infelizmente não posso ligar o áudio, mas estou aqui acompanhando. Uma satisfação conhecê-los. Me chamo Fernanda, sou a vice-coordenadora geral do CAFIL da Universidade Federal de Sergipe. Bem-vinda, Fernanda. Mas alguém não se apresentou ainda? Fique à vontade aí, gente, para ligar o áudio. Se quiser e se puder abrir a câmera, é muito bem-vindo também. Pode falar, Fernanda. Muito bom dia, galera. Eu sou o Fernando, estou aqui a convite do Centro Acadêmico de Filosofia, né? Sou estudante do curso de Filosofia da UNEB, aqui do campus de Salvador. E aí estou acompanhando para a gente construir esse encontro nacional, que é super importante, né? A gente participou tem algum tempinho, acho que... Algum tempinho não, tem coisa de quase 2 anos, do encontro estadual de filosofia aqui na Bahia. E aí seria muito bom a gente ir aí para esse encontro nacional, levar a maior parte dos estudantes do curso e ter essa troca aí entre os centros acadêmicos, entre os estudantes de filosofia, é sempre necessário. E é isso. Beleza, bem-vindo, Fernando. Tem uma mensagem aqui da Jennifer. Ela disse que não consegue abrir a câmera e o microfone no momento, mas diz: me chamo Jennifer, sou do curso de licenciatura em Filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou coordenadora geral da UFRRJ. Bem-vinda, Jennifer. Todos muito bem-vindos. Mais alguém ainda não se apresentou? Fique à vontade. Opa, bom dia. Todo mundo me ouvindo? Bom dia, Vitor. Bom dia, meu nome é Vitor, né? Sou do Centro Acadêmico de Filosofia da UES, gestão Mucamo Cafundó, sou secretário de Assuntos Estudantis
E é um prazer estar aqui, todo mundo aqui, né, para somar com esse evento futuro. Beleza. Muito bem-vindo. Genefil, Adriano. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Adriano Maroco, sou fundador do Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia. É isso aí. Bem-vindo. Mais alguém ainda não se apresentou, gente? Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é Mirameide Gomes, do Campus 1, UNEB Salvador, integrante do CA de Filosofia. Prazer imenso construir isso aí junto com a galera, certo? Tamo junto. Prazer também. Conatos levantou a mão, fica à vontade. Oi, bom dia, pessoal. Ana. Eu sou representante discente do curso de Filosofia Manfredo Oliveira, da UFC, e estou aqui como representante, né, do curso e coordenadora geral também. Beleza. De onde? Qual a cidade? Fortaleza, Ceará. A Fortaleza, Ceará. Todos muito bem-vindos. Mais alguém ainda não se apresentou? Fique à vontade. Mais alguém ainda? Ok. Então, qualquer coisa, se entrar mais alguém, fique à vontade para dar um sinal para a gente pedir para a pessoa se apresentar, beleza? Gente, essa reunião está sendo gravada. A gente teve um problema no Meet do PIP-Filo que a gente grava, e aí a gente conseguiu a conta do professor José Soares, fica aqui a nossa gratidão a ele, e aí a gente está gravando com a conta dele, que a conta do PIP-Filo deu problema. E a gente conseguiu autorização da UFT para que os centros acadêmicos, né, que têm o e-mail institucional, tenham autorização do Meet para gravar, só que ainda não foi liberado. Inclusive, a gente vai correr atrás disso essa semana, que é muito importante os centros acadêmicos das faculdades estarem habilitados para essa função, tanto porque às vezes a gente vai fazer live, às vezes a gente vai fazer uma entrevista, às vezes a semana acadêmica, né, de cada curso, entre outros eventos, outros assuntos, às vezes das necessidades dos estudantes, uma palestra, às vezes de um tema que não tem aula daquela palestra. Eu sei que muitas faculdades, por exemplo, não têm filosofia africana, e às vezes quer trazer alguém de fora, a galera, trocar umas ideias, roda de conversa, a gente sabe da importância disso. Aí, com diálogo é possível. Eu não sei da faculdade de vocês se o e-mail institucional do CAFIL de vocês é autorizado, mas é uma boa correr atrás disso, ajuda bastante. Entrou mais uma pessoa aqui. Bom dia, a gente está se apresentando, dizendo o nome, de onde vem, e para já ficar registrado no vídeo quantos CAs estão representados aqui nessa reunião, quantos a gente já conseguiu, né, congregar nessa reunião. Se você puder se apresentar, se quiser ligar o áudio, o vídeo, fique à vontade, tá bom? Bom dia, me desculpa a demora, tá? Eu acabando que me perdi aqui, estava vendo uma aula. Meu nome é Fleileman, sou representante do CAFIL aqui de Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Beleza. Fleileman, né? Fleileman. Bem-vindo. Obrigado. Todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouco, resumidamente, sobre a última reunião, inclusive o vídeo e a ata estão liberados lá no grupo, para o pessoal poder ver, e falar um pouquinho do que a gente conseguiu no decorrer de lá para cá. A gente teve a primeira reunião, foi em fevereiro, final de fevereiro, onde a gente já conversou sobre o Enefil e alguns encaminhamentos, e ficou da gente correr atrás dessa questão da viabilidade para fechar a data. Na reunião, a gente tinha falado que sugerido a data do dia 14 a 17 de outubro, mas a gente ainda ia ter que ver, né,
de acordo com a disponibilidade no campus, por causa dos acessos, dos espaços, das reservas. Aí, por isso, a gente não conseguiu fechar a data ainda, por causa dessas viabilidades que a gente ia ver. Aí ficou da gente conversar na UFT, não só em relação à reserva dos locais, mas também os apoios que a gente precisaria. E a gente conseguiu conversar com várias pessoas, e eu já passo para vocês. Antes, acho que a Jeff entrou. Jeff, a gente estava se apresentando, falando o nome, de onde que vem, para o pessoal poder conhecer e ficar registrado no vídeo, se você puder falar. E não sei se pronuncia assim, Cheyenne, levantou a mão também. Fique à vontade, Cheyenne. Cheyenne O'Reilly, do Colégio Acadêmico de Filosofia. Oh, que bom. De qual cidade, Cheyenne? Salvador, Bahia, Campus 1, UNEB. Ah, bom demais. Jeff, fique à vontade, Jeff. Dá para ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Bom dia, eu sou o Jefferson, mais conhecido como Jeff, sou do Rio de Janeiro, sou da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, sou do Centro Acadêmico CAFIL, isso da filosofia. E sou do DCE, lá da Rural. Beleza, sejam todos muito bem-vindos. E a gente, diante do que a gente conversou na última reunião, a gente correu atrás daqueles encaminhamentos de fechar a data para o Enefil. A gente já vinha conversando com a coordenação do nosso curso, com o colegiado do nosso curso, já com vários professores e conversando com uma galera aqui da UFT, também pedindo apoio. Mas aí, em março, que as aulas começaram dia 10 de março, a gente foi correr atrás de falar presencialmente com as pessoas no início do ano, já para fechar algumas coisas, para a gente ver se conseguia fechar a data do Enefil, que é muito importante a gente ter essa data, até para o pessoal já poder agendar e correr atrás de possibilidades nas suas faculdades. A data inicial era do dia 14 ao dia 17 de outubro. A gente disse na reunião passada que talvez a gente precisaria mudar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, de acordo com as demandas aqui da faculdade. Tem um evento que vai acontecer nessa data aqui na UFT e o auditório já está reservado. Aí, por causa disso, um dos auditórios já está reservado, um auditório que a gente vai precisar usar muito. Aí, por causa disso, a gente reservou a data do dia 21 ao dia 24, que é uma semana depois, 21 a 24 de outubro. Aí a gente conseguiu reservar o auditório menor e o auditório grande, e a gente conseguiu falar com o reitor da UFT, que nos prometeu apoio. A gente falou um pouco do Enefil, tanto com os reitores como com as outras pessoas, né? A gente com a coordenação do nosso curso, que está nos apoiando, com o colegiado, que a gente teve encontro com o colegiado, que também está nos apoiando, com o reitor da universidade, os professores de filosofia estão junto com a gente, ficaram muito felizes de ver que o Enefil vai voltar depois de muito tempo. Até deu problema na conta, para o pessoal que entrou depois, deu problema na conta do Meet que a gente ia entrar, até o professor deixou a gente usar a conta dele para a gente estar gravando esse encontro. E professor José, fica aqui nossa gratidão. E o reitor se comprometeu em apoiar a gente, em ajudar a gente, inclusive com passagem aérea, né, que a gente tem o objetivo de tentar trazer 2 palestrantes de fora também. E a gente conversou com ele a questão do RU, a questão de hospedagem, explicou um pouco do Enefil, porque como já está há muito tempo, muita galera da própria faculdade nem conhecia o Enefil, nem sabia. Eu mesmo, quando entrei, eu fiquei sabendo que já tinha existido o Enefil muito tempo depois que eu entrei. E aí a gente foi falar um pouco nas reuniões que a gente estava, quem era o Enefil, a importância dele voltar da volta do Enefil para o Brasil, a importância dele para a filosofia, para a sociedade. O reitor está apoiando a gente, ainda se comprometeu a ajudar a gente também com as coisas que a gente precisa. A gente conversou também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para o pessoal poder usar o RU aqui da UFT, né,
parece que a gente consegue pagar R$ 2,50 no almoço, na janta, e o café da manhã parece que é menos de R$ 2. Vai ficar bem em conta para a gente poder fazer as refeições aqui na UFT. Eles foram bem abertos para apoiar e ajudar a gente. A gente falou com a direção de campus aqui da UFT, que é quem coordena o campo e autoriza as coisas também, se comprometeu em ajudar a gente. A gente ficou muito feliz, nós do Centro Acadêmico de Filosofia aqui de Palmas, em ver esse apoio e essa predisposição de ajudarem a gente para a volta do Enefil, porque está tendo, assim, querendo ou não, muitos investimentos na UFT têm sido cortados, inclusive falaram isso para a gente. E se a gente não buscar se unir e mostrar a importância dos cursos, a razão de existir do curso, e a gente fazer com que isso se torne notório nacionalmente, parece que o pessoal fica mais fácil de sucatear a faculdade, né? De desvalorizar os cursos. Então, assim, a Fernanda falou, esse teto de gastos está matando a universidade e a vida fora dela. Assim, como que a gente, né, faz educação sem investimento em educação, ou minando os investimentos em educação, né? Então, é difícil isso. E a gente está com esse apoio. Inclusive, a gente espera muito que as faculdades de vocês possam dar esse apoio também. E a ProEx, Pró-Reitoria de Extensão, se comprometeu em ajudar a gente também. A gente vai está fechando a data, né? Trouxe essa data para apreciação aqui para a gente fechar a data, para a gente tentar correr atrás de um ginásio coberto para o pessoal poder colocar as barracas. A UFT conseguiu a doação do antigo prédio do TCU aqui para a gente fazer a casa do estudante. E aí deve abrir só ano que vem, mas talvez a gente consiga utilizar esse prédio para receber alguns estudantes para o Enefil. Já há essa abertura por parte da ProEx e eles estão, se houver estrutura para isso, a gente consegue. Mas, independente disso, a gente quer deixar reservado um espaço grande que consiga receber todo mundo. Tipo lá na Uni, né? Para quem foi lá no centro de convenções, que o pessoal ficou na parte de baixo coberto, protegido do sol e da chuva, para ter as barracas. Eu falei da reitoria, da Proeste, da Proex, da direção de campus, já falei da coordenação, do colegiado. A gente já conseguiu apoio para cadastrar o Enefil como projeto de extensão aqui na GPU da UFT, para a gente conseguir a questão da carta de aceite para apresentações orais, porque aí fica mais fácil do pessoal conseguir apoio, conseguir verba, conseguir incentivo, e também para representar as faculdades, né? Com a apresentação de trabalhos, isso é bem legal. E importante também, o tema do nosso encontro, como a gente já falou na reunião passada e no grupo, na ata que a gente lançou, é a importância do ensino de filosofia no Brasil. E a gente não só falar sobre isso, mas essas apresentações vão poder mostrar um pouco da fundamentação, né? Não é só conversa, isso é importante mesmo. E por que isso é importante? E aí vai ser muito bom essas apresentações orais. E a gente o professor José Soares está ajudando a gente com essa questão do cadastro na GPU para a gente ter essa carta de aceite. E a gente quer correr atrás disso nesse mês de maio, para o mês de junho já está disponível, né, para o pessoal poder correr atrás dos apoios aí nas faculdades. Questão da data do Enefil, do dia 21 ao dia 24 de outubro, a data que a gente conseguiu aqui na UFT. Na primeira reunião, a gente tinha falado que a gente ia marcar essa reunião para final de março. A gente não conseguiu por causa das reuniões que a gente precisava agendar com o pessoal para conseguir esse apoio, para ver a viabilidade de conseguir fazer o Enefil aqui, né? Principalmente com as reservas que a gente precisava, que deu um pouco de dor de cabeça, porque algumas reservas de algumas dificuldades que a gente teve, mas foi superado. Aí foi por isso que a reunião está acontecendo só agora. A gente já criou o canal do YouTube para a gente postar as reuniões lá, assim como a gente quer fazer live com o pessoal que
que já participou dos NFIs passados, a galera que tentar resgatar essa questão da história do NFIL, né? E da pandemia para cá, muita coisa... tipo assim, com o tempo, se a gente não mostrar o que aconteceu e tentar resgatar a história, muita coisa vai se perdendo. Então, a gente quer usar bastante essa questão de resgatar a história do NFIL, com pessoas que participaram, com pessoas que estiveram à frente, as faculdades, a galera que coordenou os NFIs passados, a gente quer tentar buscar isso. Então, assim, vai ser bem importante a gente ter essa história registrada. E a gente pede a divulgação, né, que nos ajudem a divulgar isso, compartilhar o link para o pessoal poder conhecer, poder saber, e a gente vai estar juntos. A gente quer, como a gente precisa criar esse projeto do NFIL, cadastrar esse projeto, o NFIL, como um projeto de extensão na UFT, a gente precisa ter pelo menos um esqueleto rascunho do NFIL para que ele seja cadastrado nessa primeira etapa. Depois a gente pode fazer mudanças se forem necessárias, mas a gente precisa ter esse rascunho para ser cadastrado o projeto. Por isso, nosso objetivo é a gente abrir um documento editável no Word para todo mundo colocar sugestões do que você gostaria no NFIL, do que você esperaria, sugestões de palestras. Daqui a pouco eu passo a palavra para vocês. Sugestões de palestras, de cursos, de mini cursos, de apresentações, entre outras coisas. E também aquilo que vocês acham importante que tenha no NFIL. E um espaço também para o pessoal poder colocar, assim, que área você poderia ajudar, se colocar, né, em que áreas você poderia ajudar, ou pontos fortes que às vezes a galera do seu centro acadêmico tem, que pode dar uma força para a gente, sugerir alguns nomes de pessoas que também possam ajudar para a gente, colocar nesse documento, tanto na parte de conteúdo para o NFIL, como a parte de estrutura do NFIL, como essa parte também de pessoas que possam ajudar. Para a gente, desse conteúdo, a gente fazer esse pré-projeto do NFIL para a gente já deixar cadastrado. E a ideia é que a gente consiga fazer isso esse mês de maio. E aí, por isso, a ideia é que esse arquivo editável fique editável por uma semana, para que todo mundo possa, de segunda, a partir de amanhã, segunda-feira até domingo, para a gente ver tudo que a gente conseguiu nessa primeira etapa, né, que depois vai estar aberto para o pessoal estar falando mais e sugerindo mais depois, mas a gente precisa dessa primeira etapa para a gente tentar fazer esse pré-projeto, e aí depois a gente se reúne, a ideia é daqui 2 semanas, numa reunião novamente, para a gente mostrar esse esqueleto inicial do NFIL, e aí a gente já partir para essa parte de cadastramento aqui na UFT. Nesse documento editável também, a gente colocar essa questão não só dos grupos de trabalho, mas em que área você se encaixaria, de acordo com a sua disponibilidade, sua área de atuação e a área que você tem facilidade para atuar, talento, esse tipo de coisa. E aí a gente já coloca para a gente tentar formar essa questão dos grupos de trabalho de uma maneira mais de acordo com a área que cada um se encaixa, né? E aí a gente precisa fazer esse apanhado geral. A gente já conversou sobre essas coisas na reunião passada, mas a ideia é que a gente esteja juntando os centros acadêmicos e oficialize isso num documento editável aqui, onde todo mundo possa dar sugestões e possa dialogar em relação ao que você espera do NFIL, o que você acha, ideias que você possa ter. Aí, de acordo com a viabilidade, a gente não sabe o que a gente vai conseguir, né, por causa de verba e de tantas outras coisas. Mas, de acordo com a viabilidade, a gente vai tentar, né, o máximo possível, ter uma estrutura boa para o nosso evento.
ainda que o Enefil comece simples, é muito importante que ele saia da inércia, e essa volta do Enefil é muito importante. E ver os estudantes de filosofia da graduação, os centros acadêmicos de filosofia e o apoio, né, da galera nesse sentido para que o Enefil volte é muito importante. Aqui o Freeze disse que me coloco à disposição para ajudar a fazer esse projeto se precisarem de ajuda. Sou técnico em eventos. Ou beleza, Freeze, vai ser muito bem-vindo, viu? Muito joia. No geral, das devolutivas, o principal era isso. A ideia também da gente... Deixa eu só... O Genefil levantou a mão. Pode falar, Adriano. E aí, pessoal? Vou só fazer alguns apontamentos rápidos. É para somar aqui na nossa reunião. Primeiro, o Enefil está há 6 anos sem acontecer. Ele aconteceu na última vez na Universidade Rural do Rio de Janeiro. A luta pelo Enefil, da volta dele, já fazem 3 anos. O Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia foi criado para trazer o Enefil de volta. Não teve nenhum outro objetivo além disso. A gente já tentou, no primeiro ano, ano passado, na UFAL. Fizemos várias reuniões. E aí, infelizmente, pela falta de disponibilidade de lá, foi passado por CAFIU da UFT. A gente, do Genefil, que compõe o Clemson, Paulo e várias outras pessoas, a gente fez todo um trabalho para reunir pessoas. A gente já tem toda a estrutura para fazer a arte do evento. E aí eu vou deixar claro para vocês aqui. Eu, junto com as outras 3 pessoas que estão no projeto do Genefil, a gente pede para que a gente fique responsável pela criação da arte. E se for criar um Instagram para o evento, que parta a arte do Genefil para a collab do evento. Porque se vocês agora pesquisarem Enefil no Instagram, não tem nenhum registro. Nenhum. Os 35 eventos anteriores foram feitos de forma esporádica. Então, tem no Facebook, um blog, não se reuniu a história do evento. Isso é muito triste, porque é muito difícil reunir essa história agora. E para preservar, pelo menos essa edição, que é uma edição com muita luta, com muita reunião, vocês não imaginam o tanto de reunião que a gente fez. Eu peço que pelo menos a parte da arte fique responsável pela gente, a gente faz a collab, para que não suma. Porque se um centro acadêmico ou qualquer pessoa pegar o Instagram do Enefil, que a gente aqui se reuniu, lutou, e apagar, o post de origem vai apagar para todos. Essa é a primeira parte que eu peço para vocês. Que eu assumo a responsabilidade junto com uma outra pessoa que é excelente. Se vocês querem ver a qualidade da divulgação, é só lá no Instagram do Genefil e ver a qualidade da divulgação que a gente faz. Agora que a gente está conversando com Uni, com editoras, a gente tem atualmente reunido 7 editoras. A gente está dialogando para possibilitar a publicação das comunicações. A gente conversou com a diretora da Uni, da filosofia da Universidade Estadual do Ceará, que prestou apoio, falou, olha, depois de julho a gente vai prestar apoio e ajuda. Vocês sabem o tamanho que a Uni tem, independente das críticas que a gente pode fazer à Uni, mas é um apoio gigantesco, muito maior do que a própria associação que a gente tem, que é a Unpof, né? Outra coisa, o evento é só um passo. A gente não tem executiva, que era responsável pelo gerenciamento dos centros acadêmicos e ajudava a fazer o Enefil. A executiva, ela já assumiu antes de 2019, que foi quando teve o evento pela última vez, que era muito importante. Se vocês procurarem outras executivas de outros cursos,
ela é importante para o diálogo. Então, a nossa proposta no ano passado era fazer executivo com os centros acadêmicos para ela retornar. Hoje, a gente precisaria reunir os centros acadêmicos. E desde a primeira reunião, eu bato na tecla. O NFIL é só o encontro nacional. O que a gente vai fazer depois dele é uma decisão de cada um aqui que está nessa reunião. Por quê? Pelo simples fato de que todo ano, isso quando eu fui em 2017, no NFIL, a galera fez o evento praticamente sozinho, do Ceará. Se a gente se reunir e se fortalecer, a gente tem essa possibilidade todo ano de não começar do zero, mas começar já com o pessoal que já teve experiência em relação ao evento e de fazer o evento. E aí fica a dica para vocês de que o único objetivo que a gente criou o GNFIL foi para o NFIL. Quem quiser participar do GNFIL, fica à vontade. A gente está somando, porque a gente é um curso muito difícil de reunir. Pensa, 6 anos se passaram, 3 anos de luta para conseguir o evento e a gente ainda está nesse processo. Então, assim, na parte da criação de arte e da divulgação, não se preocupe, isso a gente já tem. Na parte de contatos com outros campos e com editoras, a gente também já tem. É isso, qualquer dúvida, eu já participei de todas as reuniões, desde o começo, desde a primeira reunião sobre esse evento, até agora eu sei de cabo e salteado como é que aconteceu. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu! Um dos nossos objetivos é a gente formar essa executiva nacional no NFIL, que vai acontecer em outubro. Por isso, acaba que fica ainda mais importante a união e a vinda de todos os centros acadêmicos. E mesmo quem não conseguir trazer uma equipe grande, mas tentar trazer representações. E eu sei que, às vezes, nos cursos, os alunos de filosofia, às vezes as turmas são pequenas. Se a gente está pouco e já está difícil para conseguir as coisas, imagina, se a gente estiver desunido, vai ficar tudo muito mais difícil. E parece que não há muito interesse em que se crie a cultura de filosofia no Brasil, porque a filosofia questiona, né? A filosofia analisa ideias, analisa possibilidades. A filosofia vai contra essa roda de ser massa de manobra e seguir só porque A, ou B, ou C está falando. Então, isso é muito importante, a nossa união. O nosso objetivo é criar um Instagram para divulgação das artes do NFIL. E a gente poder fazer collab com todas as pessoas que queiram apoiar a gente. Por quê? Porque a gente quer buscar apoio com várias pessoas e a gente quer ter um Instagram do NFIL e as pessoas poderem fazer collab ou compartilhar as postagens para que a nossa identidade possa ser trabalhada. Tipo assim, se a pessoa for procurar saber e a gente organizar essa executiva de modo tal que essa roda volte a girar, sabe? Para as pessoas poderem procurar o NFIL e ver que o NFIL é de todo mundo. Não é de A ou B, ou de grupo A ou de grupo B. Por isso que quando a gente pensou no Instagram, a gente pensou no Instagram do próprio NFIL, porque nem a gente que está sediando o NFIL, né, na faculdade de Palmas, a gente não quer que o evento seja lá e compartilhado ou feito collab com outras pessoas. A própria faculdade nosso, o próprio CAFIL nosso, vai fazer collab com o Instagram do NFIL, que é neutro no sentido de que é para todo mundo, independente, não tem partidarismo, sabe? E por isso é muito importante isso. A gente tem um NFIL só nosso, só do NFIL, né? E a gente buscar apoio para que o GNFIL possa fazer collab ou compartilhar com a gente, e vai ser muito bem-vindo, se puder apoiar a gente na arte, vai ser muito bom. A questão para a Ampof compartilhar ou fazer collab com a gente, as pós-graduações também, porque a ideia é a gente tentar trazer trabalhos que falem da importância do ensino de filosofia, e
as pós, né? Várias faculdades já têm mestrado e doutorado em filosofia. Então, a ideia é a gente buscar isso, somar força com o máximo possível de pessoas e a gente voltar a essa identidade do Enefil. Tinha algumas pessoas que tinham levantado a mão para falar, né? Isso que eu estou falando, eu estou falando não só em meu nome, mas em nome do centro acadêmico. A gente já conversou, fez reuniões sobre isso, e foi esse posicionamento que eu estou trazendo em nome do centro acadêmico, né, de filosofia. Então, assim, o pessoal que levantou a mão e o pessoal que quiser falar, fique à vontade também, tá bom, gente? Depois a gente quer ouvir vocês e depois a gente quer partir para essa parte de encaminhamentos também. A Pablo, fica à vontade, mano. Sobre o assunto das postagens das artes do Enefil, eu também concordo com o que o Clemson falou. Eu acho que o fato de não ter nem registros do nome Enefil no Instagram é mais uma das razões para ser postado no Enefil. O Enefil passou muito tempo parado e foi muito tempo negligenciado essa construção da identidade cultural e da identidade do Enefil. E como eles falaram, foi algo muito triste, então eu acho que é o momento já que a gente quer retornar. E a gente não quer fazer uma edição e deixar em vacância de novo. Nós vamos lutar para ser continuado isso. Então eu acho muito importante nós começarmos a construir do zero agora. Então, se não tem, vamos construir, vamos fazer. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Foi falado aqui sobre a questão da... Deixa eu ver aqui só nas mensagens. Se alguém... Foi falar da questão do tema. A pessoa que quis falar, que colocou sobre a questão do tema, fique à vontade para falar. Mais alguém quer falar? Está aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Cheyenne ou Hayley, fica à vontade, Cheyenne. Eu não lembro qual foi o tema que vocês falaram, e com relação a apoio para a executiva, porque eu estou pensando, mas eu não sei se eu vou poder porque eu trabalho, mas eu estou aqui pensando porque eu tenho experiência com eventos. Trabalhei pouco tempo, trabalhei 3 anos, mas trabalhei em várias áreas aqui em Salvador, e eu estou querendo saber se eu posso chamar para essa questão da executiva somente pessoas do corpo do CA, se a gente conseguir montar um grupo para dar esse suporte. Isso tem que ser restrito ao corpo do CA, ou se pode ser outros alunos de filosofia que se interessem. A ideia é que a gente possa pensar em possibilidades e na melhor saída para a gente fazer essa executiva nacional. Até porque os centros acadêmicos, eles têm uma rotatividade. Hoje, quem está no centro acadêmico, às vezes daqui 6 meses, 1 ano, já não está mais. Mas essa executiva vai para além do centro acadêmico. Ela é composta por estudantes da graduação, né, de filosofia, e o objetivo é justamente isso, a gente ter essa representação em andamento para que não fique só de evento em evento, né? E até mesmo para como vai ser conduzido esse processo para que os eventos se sigam. Então, essa dinâmica é algo que é muito importante a gente pensar em conjunto e a gente ouvir todo mundo e decidir democraticamente. E a ideia é que a gente faça, já vá ouvindo isso e a gente se concretize essa executiva no Enefil agora de outubro, na UFT de Palmas.
para que a gente não termine o evento sem uma executiva que vai ser muito importante. Deixa eu só ver a mensagem que foi falada aqui. A Marineide falou sobre qual tema, a importância do ensino de filosofia. Sugerir incluir a importância do ensino de filosofia no Brasil e contra a precarização do ensino público. Nosso objetivo, Frise, é que esse tema que você falou pode ser um subtema, né? Que a importância do ensino de filosofia, às vezes a falta dessa importância, um dos subtemas é que ela já faz parte de uma conjuntura maior, que é a precarização do ensino de modo geral, mas como a gente sabe que às vezes outras áreas, a gente vê que às vezes é mais valorizado do que a filosofia, porque parece que às vezes não incomoda tanto, sabe? Não atrapalha tanto, assim. Por isso que a gente colocou essa questão da importância do ensino de filosofia por causa da reforma do ensino médio, que antes era 2 aulas por semana, agora em vários locais, não sei se são em todos, mas em vários locais está tendo 1 aula só por semana. Aqui no Tocantins mesmo, a gente tinha filosofia no ensino fundamental, agora a gente já não tem. As escolas que tem entra como optativa, porque tipo assim, pode ter ou não ter. Então a gente vê um pouco desse desinteresse, né? Tanto é que na ditadura militar, uma das disciplinas que foram tiradas foi a disciplina de filosofia. Parece que pensar sobre ideias e possibilidades e questionar não é do interesse do pessoal, da galera, sabe? E aí, esses outros assuntos cabem como subtemas e como palestras, fazendo um link com a filosofia, com a filosofia no Brasil, sabe? E com a nossa realidade, que vai somar força com o todo também. Deixa eu só ver se tem mais mensagem aqui, mas fica aberto para vocês falarem. E Genefil e Adriano, pode falar. Só fazer um apontamento. A proposta não é divulgar exclusivamente pelo Genefil. Minha proposta é simples. Na divulgação, a gente faz collab com o evento e faz collab com os demais. Mas eu quero a preservação dessa edição. Porque, assim, uma coisa que vocês vão perceber ao longo das reuniões é que a gente precisa se comprometer com o evento. É muito legal ter 20 pessoas aqui, mas ao longo do evento vai sumindo. A ideia é aumentar o número de pessoas. Então, a minha proposta é, que parta do Genefil a divulgação, a gente faz collab com o Genefil e com qualquer outro grupo. Dá para fazer 5 collabs por publicação. Essa é a proposta. Porque, independente da boa vontade, do coração de todo mundo, se outra pessoa pegar o Instagram do Genefil e apagar, vai apagar para todos que fizerem collab. Deixando bem claro isso. E não adianta pensar que, não, mas vai ser, não. 35 edições sumiram, não foi à toa. E eu garanto para vocês que deixarem com a gente não vai sumir. É só fazendo esse adendo aí para vocês. Ok, Gabriel levantou a mão, fica à vontade, Gabriel. Bom, parece que tá havendo uma falta de compreensão nessa questão do Instagram. Quando a gente fala de divulgação, a ideia é que quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas saberem do evento, mais pessoas vão se interessar, mais pessoas virão e o evento vai ter a proporção que a gente espera, que é uma proporção muito maior. Agora, justificar a questão desse monopólio da divulgação no quesito de se alguém vier a apagar, isso pode acontecer em qualquer Instagram. Qualquer Instagram que for criado, qualquer rede que for criada, alguém pode entrar lá e apagar. Mas isso não está sob o nosso controle. E a gente não torce para que isso aconteça. Mas como isso será feito, aí é uma decisão em conjunto. Então, se vai ter 1, 2, 3 Instagrams, pode ter quantos forem. O ideal é, quanto mais pessoas estiverem na missão de divulgar o evento, melhor. Agora, de onde vai partir a divulgação? O ideal é que parta de todos os lados. Você pode fazer a divulgação de uma forma no seu Instagram
a gente pode fazer a divulgação de outra forma no nosso Instagram, no Instagram do CAFIL. E eu acho que podemos nos unir para colaborar juntos. Não precisa dessa divisão e nem desse assunto estar se prolongando tanto, porque parece-me que o esperado é ter uma coisa só. E, tipo, não precisa disso. Entendeu? Acho que eu nem consegui formular bem o que eu queria falar, mas a ideia não precisa desse monopólio. A gente consegue fazer a divulgação, todo mundo junto e unido, visando o sucesso do evento. Ok. Adriano? Não é monopólio. É garantir a preservação do evento que está há 3 anos lutando para que ele volte. A questão é de onde vai partir a publicação original do evento. É essa questão simples. Porque se partir da publicação original do Instagram, e é um Instagram que não vai ter uma rotatividade ao longo dos anos, a possibilidade de ser apagado é grande. Eu garanto, assim como todos os envolvidos, o NFIL garante que ele vai acontecer. A única diferença é essa. No outro ano, quem pegar o NFIL vai ter as mesmas collabs que a gente fez e vai ter a possibilidade de seguir o evento. Eu quero só Licença, você poderia, por favor, só arrumar um pouco a sua fala, porque tá um pouco de barulho, a gente não tá entendendo. O meu único pedido, pela luta, pela batalha que foi, porque se vocês pegarem o NFIL, ele não ia acontecer. Realmente não ia acontecer, foi muita luta. Lembro de cada pessoa que participou da reunião. Eu só estou pedindo assim, ao invés de partir a publicação original do evento, já que a gente vai produzir as artes, que parta do GNFIL, a gente faz collab com a página, a pessoa aceita a página e a gente consegue preservar. Caso no futuro aconteça alguma coisa, pelo menos essa edição foi preservada, esse ponto de partida foi preservado. E não é um monopólio. É a responsabilidade em relação à postagem da divulgação. É só esse o pedido, porque senão a gente vai fazer a arte, falar com a pessoa, mandar para ela postar, depois fazer o aceite da collab. É simplesmente isso. Porque, baseado em fatos, a gente tem um histórico muito ruim de preservação da história do NFIL, e eu gostaria, pedindo com todo o carinho do mundo, que a gente pelo menos tivesse essa possibilidade de divulgar a partir do Instagram do GNFIL e fazendo collab com o evento. Só isso. Ok, aqui foi colocada a questão do tema, a gente vai falar sobre isso e vai ouvir todos vocês aqui, ver essa questão, Freeze, que você comentou aqui, de pôr em votação. A gente vai falar sobre isso. Vai ouvir vocês aqui, ver o que vocês pensam e ver a questão democrática, ouvir todos. E o Freezer falou também sobre o Instagram não pode ser considerado espaço de preservação. Qualquer um pode entrar e apagar. Não é muito seguro, não. Se a questão é preservar, podemos pensar em formas mais efetivas de fazer isso. Conato, seria interessante ter um site só para os eventos do NFIL. Sim, essa questão do site também é bem interessante. Um site seria legal, o Freezer falou. Bem interessante isso e é algo para a gente ver a viabilidade de pessoas para nos ajudar nessa questão do site. É bem legal mesmo. E sobre essa questão do Instagram, o que a gente estava conversando na reunião do Centro Acadêmico de Palmas, é que a pessoa pode compartilhar a postagem sem fazer edição, porque aí não perde se algum Instagram sair que tenha feito collab, se acontecer de ser apagado nesse Instagram. Então, assim, dá para a pessoa compartilhar a postagem sem collab e fica registrado. E às vezes só marca a postagem pelos stories, alguma coisa assim, se a pessoa achar melhor, pensando em preservar o conteúdo em mais de um local, entendeu? Inclusive, como são poucas collabs que fazem de uma vez, a ideia é que todos os centros acadêmicos compartilhem
as postagens para ficar evidenciado. No caso do NFIL, ele vai, nos outros centros acadêmicos, no GNFIL, nos outros Instagrams, além disso, é compartilhado os assuntos gerais de cada instituição, de cada entidade, de cada grupo. Já no Instagram do NFIL, vai ser exclusivo para o NFIL. Então, é uma dos posicionamentos que a gente conversou sobre isso na nossa reunião. Está com a mão levantada aqui, Gabriel. Você quer falar, Gabriel? A gente conversou sobre muito na reunião passada sobre essa questão do tema. E o Freezer falou um pouco sobre aqui, inclusive o pessoal vai poder falar e vai poder apresentar aqui pós e contras também, fique à vontade. Sobre essa questão da precariedade. Deixa eu ver aqui o que você falou, Freezer. A questão da precarização do ensino público. A gente acha muito importante e muito relevante falar sobre a precarização do ensino público. E a gente vê esse um tema bem amplo. E, assim, o Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia, a ideia é, a partir da filosofia, a gente tocar nessas outras ramificações, porque para a gente, inclusive, para essa identidade da filosofia, a contribuição da filosofia em relação a essas outras coisas. E a gente buscar essa valorização, porque o próprio combate da precarização do ensino é muito reflexo da falta de filosofia no Brasil, sabe? E a filosofia está entre os cursos que é mais precarizado. Então, assim, acaba que a gente é um referencial de precarização e a gente tem um potencial muito grande para lutar contra essa precarização. Mas queria ouvir vocês de forma democrática, o que vocês acham sobre isso? É legal a precarização do ensino público, mas fica um tema muito amplo e que é muito importante, diante disso, a gente falar onde está a filosofia disso tudo, e a gente, dentro da filosofia, a gente mostrar a precarização do ensino, e a filosofia acaba sendo um grande exemplo para falar sobre isso. Mas fica aberto para quem quiser falar, quem quiser, o que o pessoal acha, fica tranquilo. A gente tinha falado um pouco sobre isso na reunião passada, da importância disso, sabe? O que vocês acham, pensando aqui, Pablo Vinícius levantou a mão. Pode falar, Pablo. Então, eu concordo sobre a questão do Instagram, partindo do pressuposto que a proposta do GNFIL é colaborar o máximo que eles puderem com a volta do NFIL, eles poderiam muito bem disponibilizar a arte. Nós postamos no nosso Instagram e eles postam a arte lá no deles e marcam um evento. Caso seja apagado o Instagram do NFIL, a postagem ainda vai estar lá. A diferença é quando você clicar na arroba vai aparecer que não tem mais o perfil lá. A questão do arroba e de marcar, né? É interessante isso também. Pessoal, eu queria... já eu te passo a palavra, Adriano. Eu queria ver com vocês em relação à importância do ensino de filosofia no Brasil, esse tema, a precarização do ensino público. Vamos ver essa questão de votação. O que vocês acham que seria mais conveniente para o NFIL? Essa questão da importância do ensino de filosofia, podendo abordar essas outras coisas como parte, ou a gente abordar essa questão desse tema, a precarização do ensino de filosofia. O que vocês acham? Seria, em Clemson, precarização do ensino público, né? Que o amigo falou. Não, ele falou a precarização do ensino público. Isso mesmo.
Bom, já colocando meu voto, eu continuo com a importância do ensino de filosofia. Oh, beleza. O que vocês acham aí, gente? Pablo, Gabriel, o pessoal que eu estou vendo aqui, Júlia, Pablo, Vinícius, Vanusa, Vitor Hugo, Jeff, Fernanda, Conatos, Flelemen. Olá, a minha votação vai para a importância do ensino de filosofia. Meu voto. Ok, o Pablo também, o Paulo Vitor também. Eu também apoio o seu Eu ensino, também o apoio. ensino da importância da filosofia no Brasil. E aí a gente pode adicionar como subtema a precarização do ensino público. Concordo. Eu também. E procurar unir-se-ás, né? Da gente cada vez mais estar junto e mais pessoas contribuindo, né? Com essa decisão, né? De pôr a filosofia para frente, né? Não deixar a filosofia morrer. O Conatos aqui diz que concorda também com o Pablo sobre essa questão da importância do ensino de filosofia. O Flelemen Ribeiro falou sobre a importância do ensino de filosofia também. Mais alguém que está com a mão levantada? O Adriano e o Francisco. Fiquem à vontade, gente. Vamos lá. Respondendo o Pablo. Existe uma dificuldade muito grande da gente entender qual a ferramenta que a gente utiliza para divulgação, que é o Instagram. Fazendo a arte e passando para vocês, eu tenho 3 mãos. Então, eu tenho da criação da arte, da postagem e da divulgação. São 3 mãos. O que eu disse, se partir do Genefil, a divulgação, e a outra pessoa só precisar aceitar a collab, eu tenho liberdade de conversar com as pessoas, pedir os apoios, colocar os logos, reunir essas informações, sem que os demais se preocupem com isso. Porque eu não preciso da preocupação de terceiros para fazer as artes. Porque eu tenho uma pessoa excelente, uma pessoa formada em filosofia, que já trabalha com arte design e com marketing digital. Sou excelente para isso. E é só essa edição, pessoal. Não tenho pretensão de, no ano que vem, fazer a mesma coisa. Eu quero que siga em frente. A luta de 3 anos é pré-edição começar. E aí, não vai ter a preocupação de, mas cadê a arte? E qualquer coisa, a gente faz toda a divulgação e entrega a arte, deixa a arte pública. Para qualquer um que queira utilizar as artes que a gente vai fazer esse ano, possam utilizar para o seu centro acadêmico, para o seu encontro, para qualquer coisa. Aí você está pedindo que parta a publicação. Quem coloca lá a publicação e que convide para collab as outras páginas, seja o Genefil. Por exemplo, a publicação original, independente de quem poste, se ela sumir, some tudo. Não vai sumir só para uma pessoa. Vai sumir para todos os times que estavam envolvidos dentro dessa collab. Se partir do Genefil e o Enefil sumir, as outras collabs, as ramificações, ainda vão ficar. É só isso. Não é algo complicado, não. E se eu precisar criar a publicação, mandar, e uma outra pessoa precisar postar essa publicação para mandar em collab para mim, já tem uma quarta mão. A quarta mão que vai precisar postar essa arte que a gente divulgou e que a gente criou para o evento. É só limitar o número de fases para fazer uma postagem. Só isso. Porque o trabalho que o Geneu está fazendo é só para chegar a esse momento. A gente se preparou, conversou, dialogou, fez reuniões para conseguir ajudar o evento na questão da divulgação. Só isso. A gente não fez nada além disso para outras coisas. A gente não tem partido, investimento. A gente só é estudantes que, quando começaram a caminhada do Enefil, estavam na graduação e agora a grande parte já está formada. Eu estou formado e os outros já estão formados. É só essa questão. Para deixar assim bem específico.
Bom, com relação ao tema, né, seria só a questão da importância do ensino da filosofia, o conseguinte aí, o fortalecimento das licenciaturas e a precarização do ensino público. Sim, dá para a gente colocar como subtema, né, Francisco, essa questão das licenciaturas também, que a gente tem pedagogia e o negócio, teatro, que tá bem delicado isso, assim. O Freezer colocou aqui, diz que acho tão vago, mas beleza, concorda com essa, então, com a importância do ensino de filosofia, então, pelo que eu entendi aqui, e ele diz, mas como funciona esse subtema no funcionamento de evento, no caso, importância do ensino de filosofia, fortalecimento da licenciatura, precarização do ensino público, o Thiago falou, o Freezer falou, eu concordo com a vontade da maioria, né? Beleza. A ideia, Freezer, é que esse tema, a importância do ensino de filosofia, ele vai poder ser abordado dentro de várias perspectivas. E uma dessas perspectivas é a ideia da precarização do ensino público, inclusive essa que o Francisco comentou agora, que é a questão da precarização das licenciaturas, né? Que é algo bem latente, né? Essa questão, infelizmente. A gente está vendo aí alguns movimentos para fortalecer isso, essa questão das licenciaturas, mas é algo ainda que a dificuldade é grande. Aí o Fis falou aqui, eu concordo com a vontade da maioria. Sim, eu falei sobre isso. Beleza. Foi um dos motivos da minha sugestão. Beleza, então, joia. Beleza, então, a questão do tema, ok. A questão do que o Adriano falou, eu entendo, Adriano, eu vou reproduzir aqui o que foi falado na reunião do CAFIL, da UFT de Palmas. A gente, nem no Instagram do nosso CAFIL, a gente não quis fazer, dando essa importância que o nosso CAFIL continua, justamente por causa do resgate dessa identidade da filosofia. E a arte, assim, como vai ser postado essa questão, ou compartilhado, os outros grupos, os outros Instagrams, fique à vontade para ver a melhor maneira de fazer isso, né, em relação às artes. Mas é muito importante essa identidade do NFIL, né, ele já não comece tutoriado por alguém, assim. Né. Eu gosto muito do GNFIL, inclusive faço parte, mas, assim, por exemplo, eu sei que muitas pessoas já passaram para o GNFIL e não estão no GNFIL. E a gente quer que a pessoa se sinta representado por algo que é neutro. O NFIL é para todos, independente de ser um grupo, de qual grupo que trabalha com filosofia no Brasil. É uma causa maior. E assim, nada impede o NFIL ou de compartilhar a postagem com a gente, ao invés de fazer collab, porque a ideia é a gente pensar. E esse protagonismo da graduação, né? Porque, assim, a Ampof pode fazer um evento dela, né? Mas a Ampof não vai fazer o evento do NFIL, né? O NFIL é algo da graduação dos estudantes de filosofia, apoiado pelo SEAS de filosofia para a união desses estudantes. Então, é muito importante essa questão da identidade do NFIL, né? E essa questão dos estudantes de filosofia terem essa identidade. Por isso que é muito importante essa questão do Instagram do NFIL, para a gente não ter esse partidarismo de estar beneficiando A ou B. E a gente tem muita gente que é boa também em design e essas coisas assim, sabe? E se for dar trabalho demais para, no caso, a equipe de vocês, assim, a gente tenta dividir a carga, e tem outras pessoas que, inclusive, se dispõem para ajudar. Inclusive, entrou uma pessoa na filosofia agora, que é no curso de filosofia, que é design, e falou, qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Eu imagino que nos outros cursos a gente consiga apoio também. E, assim, a ideia é a gente somar força, entendeu? E a gente poder ter uma bandeira só, entendeu? Agora, quem achar que é bom fazer collab, faz collab. Quem achar que é bom compartilhar a publicação, compartilha a publicação. Ou quem quiser só pegar a postagem e postar lá no seu Instagram também, tá ok. Marca o @ do Instagram do NFIL. E a ideia é que
seja fortalecido, inclusive lives no Instagram, a gente quer fazer lives no Instagram também, falando do NFIL e da importância deles, e às vezes com algumas chamadas para algumas lives mais longas no YouTube. Por isso que é muito importante, a gente vê isso como algo muito importante. Adriano levantou a mão, pode falar, Adriano. Não é questão partidária, nem partido do GNFIL tem. Não é questão partidária. Se a gente estivesse falando de uma hipótese de algo que não tivesse acontecido, concordaria com você, Clemens. Mas a gente está falando de um processo que já aconteceu. Não é protagonismo também porque o GNFIL foi criado para o NFIL. O grupo foi criado para o NFIL. Não foi criado com nenhuma questão política, questão partidária. Você mesmo sabe disso. Porque o que eu estou pedindo é, olha, só permita que a gente faça a divulgação e faça a collab com o evento. E outra, a gente não tem o nosso investimento de tempo, de diálogo com várias outras, foi só para chegar a esse momento, para se preparar para esse momento durante 3 anos. A gente não tem nenhuma outra prioridade além do NFIL. Deixando bem claro para todos que estão aqui. A gente está pedindo somente para a origem da postagem sair do GNFIL e não do NFIL, para que não aconteça novamente o que já aconteceu. É só isso. Não tem muita preocupação. E outra, essa mesma história eu ouvi ano passado, de que tinha gente para fazer a arte do evento, tinha gente disposta a fazer as artes e não teve uma arte publicada. Uma arte do ano passado. A gente está disposto a fazer a arte, correr atrás e fazer a divulgação. Então, sim, estou deixando bem claro, em letras garrafais, de que a nossa proposta é realmente criar as artes para preservar pelo menos essa edição. Porque todo esse trabalho e ela sumir e ser deletada como foi feito, eu acho uma tristeza. E não tem nenhuma pretensão. Qualquer um que quiser. Júlia, acho que seu microfone. Obrigado. Oi? Eu desenho. Puta que pariu, desculpa. Tudo bem. A gente só tá pedindo assim, olha, qualquer um que quiser ter acesso às artes vai ter acesso, não tem problema. Não é uma exclusividade nenhuma. Não tenho nem essa arrogância e narcisismo em relação a isso. A gente tá pedindo assim, olha, se a gente correu atrás, enquanto o coletivo foi criado para o NFIL, para trazer esse evento de volta, se a gente fez várias reuniões, se a gente mandou mensagem para os centros acadêmicos, se a gente conversou muito com várias associações, a gente conversou com movimentos que estão lutando pela filosofia, permita que o nosso esforço seja pelo menos engajado nessa luta para que vocês possam correr atrás do ônibus, para que vocês possam correr atrás da caravana, para que vocês corram atrás de investimento em conseguir a bolsa de auxílio, para que a preocupação da divulgação não fique para nenhum de vocês aqui. Para que essa preocupação fique para a gente consegue só ver o histórico de publicações que a gente já fez, que não foi a do NFIL, porque não tinha nem o tema e nem a data, e foi decidido agora. É só isso que a gente está pedindo. A possibilidade de fazer um ótimo trabalho e que parta do GNFIL. Que se ano que vem a próxima sede do NFIL quiser as artes, a gente entrega as artes. Se não quiser, aí a gente nem quer a prioridade do ano que vem de fazer a divulgação. A gente só quer essa edição porque ela foi luta, diálogo, tempo gasto, final de semana gasto, conversa com muita gente e a gente conseguiu achar uma pessoa profissional da filosofia, formada, que conhece a filosofia muito bem e que está disposto a colocar elementos não só de um espectro da filosofia, mas colocar elementos da filosofia de forma geral, que é um artista que faz as obras dela e que também produz arte para designer gráfico. É só isso que eu estou pedindo, a confiança de um trabalho e que não parta de uma página que pode sumir. E que o GNFIL não vai sumir, porque eu garanto para vocês que se 3 anos a gente está fazendo esse trabalho,
A gente vai fazer 3, 10, 20, o quanto que a gente precisar. É só isso. Eu entendo o que você falou. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem na filosofia uma pessoa de design gráfico. E a gente poderia levantar essa bandeira para o nosso CAFI, para o Instagram do nosso CAFIL, e falando, a gente já tem uma pessoa que é profissional, que pode fazer tudo, e a gente vai fazer collab. Os outros Instagrams faz collab com o Instagram do CAFIL de Palmas, porque a gente tem uma profissional lá que faz tudo, que inclusive a gente tem. Mas a gente abriu mão disso, a gente não quer isso por causa da identidade do NFIL, e que parta do Instagram do NFIL, para não beneficiar nem A ou B. O esforço vai ser para que as pessoas vejam que está surgindo do Instagram do NFIL, e não do Instagram do CAFIL de Palmas, não do Instagram das outras regiões do Brasil, não do Instagram do GNFIL, não do Instagram da Ampof, que tem gente lá profissional que poderia ajudar a gente fazer collab com eles e tal, não do Instagram da Uni, que também assim poderia dar uma super apoio para a gente, mas a gente vai pedir que a Uni compartilhe, que a Uni faça collab, que o CAFIL de Palmas faça, que os outros CAFILs façam. É da mesma forma, porque nem para gente que tem gente profissional lá, a gente não quer isso para a gente, porque a ideia é a gente pensar curto, médio e longo prazo. Vai ser o início agora, mas é importante que esse início já comece a gente formando essa identidade do Instagram, do NFIL, junto com o canal do YouTube, que a gente já postou o vídeo da primeira reunião lá, porque a ideia é que as pessoas vejam a representatividade que é o NFIL, que é a partir do NFIL que a gente está buscando essa união. E quem for apoiar a gente, vai apoiar por causa do NFIL. Se precisar de um trabalho um pouco maior para gerar essa identidade do NFIL, a gente vai estar disposto a fazer isso. Então, assim, se o GNFIL vai ser muito bem-vindo se ele estiver disposto a isso, assim como o próprio CAFIL de Palmas, assim como os outros CAFILs, entendeu? Porque, assim, é todo mundo se unindo por causa do NFIL, é a razão de existência do NFIL. E é por isso que o Centro Acadêmicos de Palmas aceitou participar e sediar o NFIL, justamente por causa disso, porque não vai partir de A ou B, não vai partir nem da gente, entendeu? É justamente por causa disso. Eu queria ouvir vocês, o que vocês acham disso. Quem que é a favor que seja postado no Instagram do NFIL e quem é a favor que seja postado no Instagram do GNFIL. Vocês podem colocar no chat a questão da votação de vocês, o que vocês acham? Porque, assim, se for por causa de pessoa profissional, a gente também tem pessoa profissional. E eu sei que em vários outros centros acadêmicos também tem. Vamos colocar no chat aqui, gente. Aqui tem algumas pessoas. O pessoal que levantou a mão, agora que eu estou olhando aqui. O Genefil, o Adriano e o Rudá levantaram a mão. Não dá, fica à vontade. Pode falar primeiro. Vamos lá. Assim, vocês estão usando tipo o Instagram como, assim, a ferramenta nunca pode ser o principal tipo da divulgação, porque vocês falaram agora há pouco, vocês fizeram divulgação no Facebook. O Facebook meio que acabou, ninguém mais sabe o que aconteceu lá. A ferramenta principal de divulgação, tipo, de guardar o negócio, nunca pode ser a ferramenta, sabe? Tem que ser sempre tem que ser alguma outra coisa. Vocês estão muito preocupados com a ferramenta, que é o Instagram agora, não sei o quê. Eu entendo que ele serve para divulgação, mas que ele não serve para memória, tá?
Não sei se vocês são tão velhos quanto eu, mas vocês devem lembrar que você podia no Facebook transformar uma página de uma pessoa morta num mini museu. E tá lá, continua lá. Ninguém lembra disso, mas a outra coisa é que eu acho que centralizar as ações, eu acho que por exemplo, eu acho que é interessante você ter a página do Genefil, que centraliza as ações, e aí você ter a página esqueci agora aqui. O Enefil? Não, você falou que o Enefil tinha um nome, né, que era... Não, tem os centros acadêmicos que geralmente têm seus Instagrams respectivos. Então, eu acho que não tem problema fazer os dois, cara. Não tem nenhum problema. Eu acho que vocês estão discutindo. Quanto mais divulgação, melhor, inclusive. Sabe? Eu acho que vocês estão discutindo uma coisa que vocês deviam perguntar. É isso. Beijo. Mas é justamente isso que a gente está falando. Vai ficar no Instagram do Enefil e todo mundo compartilha, entendeu? Mas, por exemplo, a UFT está apoiando a gente. Aí a gente vai compartilhar algo que está vindo... a gente vai compartilhar algo do Instagram do Genefil. Não, no caso, ou os outros centros acadêmicos vão compartilhar do Instagram do Genefil, não vai compartilhar do Instagram do Enefil, porque a identidade e o evento é do Enefil, não é um evento do Genefil, não é um evento de um centro acadêmico A, B ou C. Então, assim, o Genefil não vai perder com isso, nosso centro acadêmico de Palmas, que tem o Instagram dele, não vai perder com isso, inclusive a gente só quer que esteja um lugar que é neutro, para que o pessoal veja que a postagem está saindo de lá, a Ampof vai ajudar a gente, ela vê, peraí, está saindo do Instagram deles mesmo, o evento é deles. O Centro Acadêmico de Filosofia levantou a mão aqui. Pode falar. O pessoal que levantou a mão, fica à vontade. Bom dia, gente. Eu queria propor de vocês fazerem uma divisão de tarefas, né? Fazer um grupo de comunicação para que não haja essa discussão aqui, ter essa discussão apenas para o pessoal de comunicação. O que é que vocês acham? E juntar esses mesmos designs e botar em um grupo e deixar que eles decidam onde postar e o que fazer, né? Ou, no caso, fazer o design certo e que tenha um apoio entre eles, né? Fazer uma divisão de tarefas, né? Fazer uma área de comunicação para essa questão da postagem e divulgação. Olha, eu concordo, porque teve uma que era do Enefil e já foi logo assim, usando como exemplo, né? Já teve logo a divisão das comissões, então a gente já tem logo também, talvez na terceira ou nessa mesma, a gente já sair aqui com essa ideia de separar as comissões e isso... a gente já tem essa organização mesmo, até porque a gente já chega aqui já com objetivos traçados, né? Então isso ajuda, principalmente quem vai ficar a par sobre a questão do tema, ou essa parte da comunicação, da organização, e entre outros. Tá ok, beleza. Quem mais quer falar? Adriano? Então, a neutralidade já existe em relação ao evento. O que parece que não foi entendido quando qualquer centro acadêmico postar o material que vai ser divulgado, vai sair todos que tem collab. Não parte ali o primeiro nome das instituições. Quando sair, vai sair toda a collab do Genefil com o Enefil, com qualquer outro centro acadêmico. Ela vai ser do mesmo jeito. A questão se a publicação hospedada for no Instagram do Enefil, ela pode sumir. E aí, eu só estou falando, parte do Instagram do Genefil, o Enefil aceita collab, e a gente vai fazendo esse trabalho. Só a página aceitar a collab. A identidade do evento pode parecer utópico, mas a gente já fez a divisão dessa comissão no ano passado e muita gente falou que iria ajudar na divulgação da arte.
na construção da arte. E eu acho que seria até interessante a gente pensar, e se tivesse feito, o Centro Acadêmico tivesse feito a divulgação, seria interessante porque teria os registros do Unifil. Se o Centro Acadêmico sediou tivesse feito o Unifil a partir do Instagram dele, a gente teria esses registros. A gente não tem. A minha preocupação é todo esse processo sendo feito maravilhoso, bonito, e ninguém se responsabilizar pela preservação dessa história, pelo menos nesse pontapé. E a gente quer assumir a responsabilidade de ter essa divulgação com uma origem para que ela não suma, porque te garante que não vai sumir. A questão de ter profissionais, eu já ouvi isso ano passado, no primeiro ano, quando a gente tentou, no segundo, nesse. Eu estou garantindo com fatos, evidências e um trabalho que a gente consegue fazer. Se outra Ano pessoa... passado não é atualmente, né? Sinto muito interromper, desculpa de novo. Sobre a questão do ano passado, a gente ouviu. Ano passado é ano passado. Atualmente é atualmente. A gente não está se garantindo por quem fez ano passado, a gente está se garantindo agora. Então, mas o processo, ele já está há muito tempo. Se fosse um processo que tivesse dado certo, a gente não estaria nessa reunião agora. A minha preocupação é... a gente não começou com 6 pessoas. A gente começou, tinha 21, igual aqui. E aí, ao longo do processo, a gente só quer falar, na divulgação, não se preocupem. Porque a gente tinha essa preocupação. E agora a gente não tem mais. A gente estava falando, olha, deixa a divulgação com a gente, pelo menos esse ano. Eu não tenho nenhuma preocupação nos outros anos. Só esse. Porque, por mais que pensamentos a gente possa ter, a gente só fez o grupo nacional só pro Unifil. Não fez para mais nada. A gente só estava esperando esse momento. A gente só quer fazer isso. E a questão das comissões, elas já estão criadas na própria comunidade do evento. A gente só precisa que o pessoal entre e marque as reuniões. Ela foi criada desde a primeira reunião, as comissões. Só falta fazer as reuniões. Calma aí, no caso, essas comissões estão nesse grupo que a gente está, do Unifil, ou é em outro grupo? Só para saber mesmo. O grupo, ele está dentro de uma comunidade que é Unifil. As comissões são subgrupos dessa comunidade. Porque eu estou falando no grupo do Unifil e não tenho, não mostra, né, as outras comunidades, por isso que falei isso. Outra parte também é ver como é que vai ficar. Você poderia ou alguém enviar esses links, né, para o Unifil? A outra coisa também, eu sei que talvez isso seja um pouco mais tangenciado, né, por agora, do que estava sendo falado, mas é interessante quando tiver outra reunião, a gente já marcar pelo menos um dia em específico, definitivo, e nisso a gente já fazer as pautas do que vai ser falado, tanto para não se estender tanto a reunião e a gente já sair aqui com algo mais direcionado. Ok, Conatos, a gente entendeu o que vocês falou. O Feleman levantou a mão. Pode falar, Feleman. Você está querendo falar, Feleman? Desculpa, eu tinha colocado... Eu estava falando e não tinha tirado do mudo. Então, só dando um adendo aqui sobre essa questão do Instagram e do Collab, a gente aqui de Uberlândia, a gente passou por esse processo de... Quando eu entrei na filosofia, o Cafil ele não tinha um Instagram próprio, ele foi criado no Instagram próprio, e foi, com o tempo, passando de geração em geração para a gente. Então, a gente tem esse Instagram nosso, que é só nosso, do Cafil. Então, a próxima gestão, a gente passa todos os dados dessa conta. Então, o que eu proponho a fazer? Faça um Instagram do Unifil somente, já que o pessoal do Unifil, eles querem gerenciar em primeira instância, coloca um Instagram do Unifil, depois coloca eles como organizadores e a gente compartilha e encerra um pouco essa discussão. E para ficar uma coisa muito melhor para futuras pessoas como a gente, vai ser
a gente vai ser futuros de alguém, leitores, faça igual o Seilic. O Seilic aqui de Uberlândia, a gente faz um livro. Então, todas as representações e todas as obras publicadas, a gente coloca nesse livro. Então, todo ano, a UFO aqui de Uberlândia, a gente publica um livro do Seilic, falando sobre o que foi dito e como os alunos enfrentaram tudo isso. Então, eu também coloco isso como uma proposta. Tudo que for para esse NFIL, a gente faça um livro com todas as publicações para que os próximos já venham com essa bagagem que a gente está tendo hoje. Muito obrigado. De nada, Feliman. Pessoal, a gente já está caminhando para meio-dia e a ideia, a gente tem alguns encaminhamentos também. Foi falado sobre as comissões. No encontro passado, a gente falou sobre algumas comissões que seriam importantes, e aí lá no grupo, a gente fez uma comunidade e ficou alguns links de comissões, como transporte, esse tipo de coisa lá no grupo. A ideia é que nesse documento editável, para a gente preencher e para a gente dar sugestões de uma semana, a gente tentar ver o perfil de cada uma, todas as sugestões do que vocês acham importantes para o NFIL, para a gente ver quem vai poder ajudar a participar de cada comissão, esse tipo de coisa. Mas, e quem tiver com dificuldade, vou até colocar meu telefone aqui. Quem tiver com dificuldade em alguma coisa, me manda mensagem. 639-9290-0050. E a gente vai colocar o documento editável até amanhã também, para o pessoal dar sugestões sobre o NFIL, em relação a conteúdo, em relação à estrutura, em relação ao que a gente tem de pessoas que possam ajudar a gente, em quais áreas que a pessoa gostaria, tem disponibilidade ou trabalha nessa área, para poder ajudar a gente. Inclusive em todas as áreas. Inclusive na comunicação, tanto na comunicação oral dos trabalhos, como na questão da publicidade também. Tá ok? No geral, além desse encaminhamento que a gente já tem um Instagram do NFIL, que foi criado, NFIL Oficial, só que ele ainda não está publicado, não tem conteúdo publicado. Ele foi criado recentemente, justamente para as divulgações do que a gente tem. Deixa eu só ver essa questão do que a gente tem e todo mundo já deu essa questão já falou a respeito do Instagram, inclusive a ideia é a gente fechar esse assunto. Vamos deixar o pessoal votar essa questão, assim, se a gente faz no Instagram do próprio NFIL e quem quiser fazer collab faz, quem quiser compartilhar separado faz, ou quem quiser pegar só a publicação e colocar faz, ou se a gente faz no Instagram do GNFIL e quem quiser fazer collab vai, quem quiser compartilhar faz, quem quiser pegar só a publicação faz. Vamos deixar essa questão aqui, a gente tem 21 pessoas, vamos votar isso aqui. Quem quiser o Instagram do NFIL, escreve NFIL. Quem quiser o Instagram do GNFIL como fonte de origem, coloca GNFIL aqui no chat, por favor. São 21 pessoas, para a gente ver o que a gente tem. Mais alguém vai votar? Ou quem não votou é a abstenção? Deixa eu ver aqui mais uma vez, para a gente já fechar esse assunto, porque como foi falado no chat, para a gente não perder tempo nos outros assuntos que a gente precisa, né? Então aqui o Feliman votou no NFIL, o
Deixa eu começar no início aqui. O Rudá votou no Genefil, o Fleilemann no Enefil, a Júlia no Enefil, a Cheyenne no Enefil, Vinícius no Enefil, eu votei no Enefil, Francisco no Enefil, Paulo Vitor no Enefil, o Centro Acadêmico de Filosofia Enefil, Gabriel dos Santos Enefil, Pablo Vinícius Enefil, Conatos Enefil, Centro Acadêmico de Filosofia Aleté Enefil, o Freezer Benkoff Enefil, Vitor Olívio Enefil, Francisco de Assis Enefil, Jeff Enefil e Fernando Pereira Enefil. Então, está votado e foi aprovado que vai partir como fonte de origem do Instagram do próprio Enefil. Os encaminhamentos, a gente vai estar colocando isso, e a ideia, a gente tem uma semana para preencher o documento editável, nessa primeira etapa, de tudo que é sugestão que a gente tiver, porque aí daqui uma semana a gente para fazer esse esqueleto, para a gente poder registrar o projeto na GPU, na GPU de extensão, para que a gente consiga ter a carta de aceite, ou melhor, fazer carta de aceite até maio, até junho. Eu quero votar no Genefil. Ah, tá, porque meu Vanúzia. celular estava descarregando. Ah, tá. Então a Vanúzia votou no Genefil, mas ficou, mesmo assim, Na verdade, Genefil é o geral, não é? Qual o geral? O Enefil ou Enfil? O evento é do Enefil. O Genefil é um grupo que está apoiando a gente. Ah, então, assim, eu acho que o geral, votar no geral, tu entendeu? Porque eu acho que procurar abarcar de forma geral. Ah, para não partir de outro sem ser o do evento, isso que você está falando? Sim. Tá, ok. Então, porque eu tentei ver aqui, mas eu não consegui achar onde é que está o chat e o meu celular descarregou. Ok, mas aí foi consenso que, no caso, parte de origem do Instagram do Enefil. A gente vai colocar essa questão do documento editável até amanhã, para a gente estar vendo sobre isso, e a ideia é daqui 2 semanas a gente fazer essa reunião para mostrar esse esqueleto do esboço, para a gente já registrar na GPU como um projeto de extensão da UFT, para a gente ter essa carta de aceite, porque isso é muito importante para as faculdades conseguir, às vezes, passagem, conseguir micro-ônibus, às vezes conseguir ônibus, às vezes conseguir uma ajuda de custo para os estudantes virem, tá ok? Então, antes da gente encerrar, se mais alguém quiser falar alguma coisa para a gente estar fechando isso, fique à vontade. Vinícius, pode falar, Vinícius. Clemson, eu só queria lembrar se você falou de alguma data ou alguma coisa assim, porque durante essa reunião eu não lembro, acho que você falou de outubro, mas eu não sei se foi dado uma data fixa, só para ficar na cabeça mesmo. Sim, do dia 21 ao dia 24 de outubro. Já foi reservado os auditórios e a gente já conseguiu o apoio do pessoal do campus de Palmas para a gente realizar o evento, dia 21 a dia 24 de outubro. Perfeito, maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Valeu, tamo junto. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar, gente? Então tá encerrado e a gente vai se falando pelo grupo do WhatsApp, tá ok? Obrigado pela participação de todos. Tamo juntos e vamos lutar pela volta do Enefil. Vai dar certo. Valeu, galera. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Quem precisar, me manda mensagem no WhatsApp se tiver com alguma dificuldade, tá bom? Ok, até mais.